Oi pessoal, eu sou a Daniele Sampaio, tenho 24 anos, sou moradora da comunidade Vila Kennedy aqui no Rio de Janeiro. Aqui na GSK eu atuo no Recursos Humanos, né, fazendo parte da área de Business Partner há mais ou menos 6 meses, então recém-chegada na empresa, apesar de parecer que tem muito mais tempo, né, porque o mundo corporativo é assim, é acelerado. Bom, falar da minha trajetória é falar de uma história de superação e de quase do inacreditável. Como muitas meninas pretas, né, que cresceu em comunidade, nunca enxergou um mundo para além daquilo que vivia, né? Porque quando você mora numa comunidade, quando você cresce nesse ambiente, você vive numa bolha. Você vive num lugar muito limitado de oportunidade, né? Então eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria sentada nessa cadeira gravando esse documentário numa multinacional, né? O meu primeiro emprego, entre aspas, né, também, foi vendendo frango empanado no ponto de ônibus da Vila Kennedy, onde eu morei. Isso com 18 anos, porque quando eu saí do ensino médio, a minha primeira movimentação não foi entrar na faculdade, como acontece com os jovens. Foi trabalhar, porque era uma necessidade dentro de casa, ajudar com as contas. Então, foi meu primeiro emprego, e aí eu ganhava R$ 40 por semana, que era para ajudar dentro de casa. Depois que eu saí de lá, eu consegui um emprego de carteira assinada como atendente na Subway. E quando eu saí da Subway, que era um emprego de carteira assinada, meu mundo meio que desabou. Porque na minha cabeça aquilo era tudo que eu tinha, e era o meu máximo, era onde eu ia chegar. Então, quando eu tinha a carteira assinada, eu falei, pronto, eu posso me aposentar aqui. Esse é o meu máximo. Para vocês terem um pouco noção de como o ambiente que a gente cresce e a falta de oportunidade limita o nosso pensamento e faz com que a gente acredite que a gente não é capaz de estar nesses lugares, de ocupar esses espaços, né? Então, falando muito mais enquanto uma mulher negra, LGBT, de periferia, e que tem sempre os seus sonhos muito minados, né? É muito difícil sair desse lugar, é muito difícil ter oportunidade, a gente precisa realmente cavar oportunidades para poder estar aqui, para poder ocupar esse espaço, porque não é dado pra gente essas oportunidades, então a gente precisa cavar. E aí quando eu saí da Subway, eu logo consegui um emprego de assistente de plano de saúde, onde eu fiquei um tempo, que foi onde começou a abrir a minha mente, que foi onde que eu comecei a enxergar algo para além da comunidade, né, do que foi me dado. Então, que eu fui trabalhar no centro do Rio, então era prédio, já era uma outra movimentação, era diferente. E ali começou a me dar um estalo do tipo, eu acho que eu posso mais. Eu acho que eu posso mais do que estão me oferecendo, eu acho que eu posso ser mais do que uma atendente de lanchonete. Eu acho que eu posso ter um futuro e eu acho que eu posso ser esse exemplo da minha família. E um ponto importante de falar, né, eu sou a 7ª filha entre 8 irmãos e eu sou a primeira a fazer faculdade da minha família, e aí família geral, entre primos, tios, sobrinhos e etc. Eu sou a primeira a cursar o ensino superior. Então hoje eu sou um reflexo para minha família, eu sou um espelho, né? Eu sou uma pessoa que eles andam com a minha fotinha mostrando eu no trabalho, o que eu faço. Minha mãe leva a minha fotinha para as amigas dela ver. Então, no sentido de, caramba, ela conseguiu, né? Uma pessoa da nossa família conseguiu sair dessa bolha, sair desse universo que foi nos colocado. Eu consegui uma oportunidade como jovem aprendiz numa startup chamada Zup, onde eu fiquei por 3 anos, que eu comecei como jovem aprendiz na área de facilities, mas eu sou exibida, eu sou uma pessoa comunicadora, eu gosto de falar com gente, de interagir com gente, então comecei a me movimentar dentro da empresa para poder mudar e ter oportunidade para ir para a área de diversidade, e foi o que aconteceu, né? Eu fui mediadora num talk que a gente teve para poder falar sobre o mês LGBT, e ali meu chefe viu o que aconteceu, né? Ele ficou muito feliz com o meu desenvolvimento, e logo em seguida fui chamada para trabalhar na área de diversidade, onde eu fiquei por 2 anos, criei diversos projetos, cresci muito como pessoa, evolui muito, e que foi ali o início de, meu Deus, eu realmente posso mais, eu consigo. E aí foi o momento que eu entrei na GSK, né? Que inicialmente, quando eu vim fazer a entrevista, eu falei, nossa, eu não vou passar nessa empresa, eu não vou conseguir, é uma multinacional, não sei se o que eu ofereço vai ser o suficiente para eles, e passei. Que foi uma surpresa pra mim, né? Eu falei, eu não acredito que eu passei. Então, lembrar da Daniele, que vendeu frango empanado no ponto de ônibus, que trabalhou na Subway como atendente e hoje tá sentada aqui e tá trabalhando numa multinacional e tá em contato direto com pessoas de todo mundo, isso é surreal pra mim,
né? Isso é uma coisa que eu nunca imaginei. A Daniele de 10 anos atrás jamais pensaria que um dia chegaria nessa posição. Então, me orgulho muito da minha trajetória. Eu sei que hoje eu sou um espelho para os meus sobrinhos, né? Então, meu irmão, que tem 40 anos, tá tentando voltar para a faculdade, a fazer faculdade, na verdade, porque ele me viu como um exemplo e ele falou: se a Daniele conseguiu, eu também consigo. Então, isso para mim é de extrema importância, assim, de ser essa referência para os meus, né? Porque uma coisa que eu gosto de dizer muito é que a gente nunca cresce sozinho, a gente nunca avança sozinho. A gente precisa levar os nossos junto com a gente. Então, quando eu tô lá, eu quero que todo mundo venha comigo. E isso eu falo das pessoas que estão ao meu redor, né? Eu falo da minha família, eu falo dos meus amigos, de ser essa pessoa que é um exemplo, sabe? De mostrar que sim, a gente pode, sim, a gente é capaz. Mesmo que o mundo, mesmo que todos dizem que não, você não consegue, você pode conseguir, né? Então eu agarrei todas as oportunidades que eu tive na vida, com muita garra mesmo, feroz, com vontade de gritar pro mundo que eu poderia mais, e foi assim que eu fiz, né? Ser uma liderança é ser uma referência, é ser uma pessoa que você admira, que você quer ser igual, né? Então, quando eu me imagino como uma liderança, é esse tipo de liderança que eu quero ser. É a pessoa que o meu liderado vai olhar e vai falar: nossa, como ela é incrível, como eu quero chegar nesse patamar, né? Com a minha liderança atual na GSK é assim. Então, de olhar, me inspirar e admirar a pessoa e querer ser igual. Então, quando eu penso em ser uma liderança, é ser uma liderança humana, né? E qual é a mensagem que você quer passar para a Dani do futuro? Daqui a um tempo, seja ainda no caminho dela, ou seja já como gestora, como líder, o que você imagina que você não quer que a Dani do futuro se esqueça e que você tem de ciência hoje? Um ponto primeiro, antes de falar da Dani do futuro, é falar da Dani do presente. A Dani do presente, é engraçado falar na terceira pessoa, mas vou explicar. Sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa que eu agarro tantas oportunidades que às vezes isso me atropela, que eu não posso perder isso, eu preciso ser mais. Então a Dani do presente, ela é muito ansiosa, ela é muito desesperada por conseguir, por alcançar os sonhos e os objetivos, e o recado que eu dou para a Dani do futuro é que calma, vai dar certo, né? É um caminho, é um passinho de cada vez, é respirando, é entendendo o processo, é entendendo o tempo de cada coisa, e que a gente está aprendendo, né? Então, o jovem tem muito isso, né? De querer abraçar o mundo e querer ser o melhor e ser o mais maduro possível, mas a gente precisa lembrar que tudo é um caminho. Hoje eu tenho 24 anos, eu sou super nova, então é questão de respirar. Então, para Dani do futuro, é para que ela continue mantendo calma, respira, foque nos seus objetivos, nas suas metas, que os seus sonhos vão se realizar, porque já estão sendo realizados.